O mangá começa com o protagonista regalando o olho, tentando entender o ambiente ao redor. Uma mensagem estranha surgiu de repente em sua mente. Acontece que esse mundo se chamava Estrela Azul, uma terra de proeza marcial. Um mundo frequentemente invadido por feras monstruosas através de portais misteriosos. Essas bestas aterrorizantes já destruíam várias nações. Após longos anos de batalha, a humanidade desenvolveu o sistema de genes bestiais. Ao injetar o gene bestial, é possível desbloquear o potencial e se tornar um guerreiro poderoso. Esta é a única maneira de salvar a civilização humana. E assim, Estrela Azul entrou em uma era onde o poder marcial reina supremo. O protagonista, ele, um jovem que veio de outro mundo, agora é um estudante do curso preparatório para guerreiros, se preparando para os exames finais. Ele perdeu ambos os pais em um acidente durante o segundo ano, o que destruiu sua motivação para estudar e treinar, deixando-o no fundo da turma, sem saber o que fazer a seguir. O professor, com passos confiantes, subiu ao púlpito e disse: "Muito bem, pessoal, estão prontos? Estamos prestes a começar as injeções de modificação genética. Lembrem-se de tudo pelo que trabalharam nos últimos 3 anos. Construir força e cultivar energia espiritual foi para este momento." O professor então acrescentou, com um olhar direto: "Quanto àqueles que não levaram isso a sério, ele não pôde deixar de pensar: isso é ridículo, eu tenho me esforçado, por que deveria me sentir culpado? Mas já que assumiu as responsabilidades do dono original deste corpo, era hora de limpar a bagunça deixada." O professor então conduziu a turma até o salão de injeção genética, onde várias caixas metálicas estavam organizadas cuidadosamente sobre a mesa. Dentro dessas caixas estavam soros de despertar genético, que continham dados genéticos brutos de todos os monstros. Após a injeção, um dos genes de monstro seria ativado. Em geral, quanto mais forte o físico, mais poderoso o gene de monstro despertado. O professor lembrou gentilmente: "Não fiquem nervosos após a injeção, permaneçam calmos e aceitem o poder. Quando eu chamar seu nome, venham pegar seu soro." Nisso ele chamou Shen Penfei e Miao Yunio. Um a um, os alunos da turma começaram a receber suas injeções. Após as injeções, suas peles começaram a soltar vapor e todos gritavam de dor intensa. Ele hesitou por um momento, mas então fechou os olhos rapidamente e cravou a agulha em seu corpo. No entanto, após esperar o que pareceu uma eternidade, percebeu que não havia dor excruciante como esperava. Nenhuma mudança ocorreu. O professor, percebendo isso, disse com um tom de confusão: "Yi, parece que você não está reagindo." Yi deu de ombros e respondeu com um sorriso: "Professor, será que me deram um soro falso ou algo assim?" Nesse momento, Even, que já havia despertado, se aproximou com um sorriso presunçoso, rindo. "Ha, olhem pra isso, parece que não despertou nada. Um guerreiro que não despertou é como um pássaro sem asas. Acabou o jogo pra você, não é? Mas acho que é até melhor assim. Você não vai precisar ser guerreiro, pode simplesmente voltar pra casa e esperar a morte." Even frequentemente intimidava os mais fracos, e ao ver a natureza tímida de Yi, gostava de provocá-lo de vez em quando. Yi estava prestes a retrucar, mas de repente sentiu seu coração bater violentamente. Ao mesmo tempo, uma interface de sistema apareceu em sua mente, exibindo: modelo de monstro infinito adquirido, hospedeiro, Yi, classificação do sistema, B, nível marcial, discípulo QI do 9º grau, técnicas, punho da montanha, QI duro, modelos de monstros extraídos. Ele rapidamente gritou para Even: "Sai da frente!" Mas ela respondeu com arrogância: "O que foi? E daí se você não despertou? Para de fingir, vai embora." "Por que eu deveria?" Ele cerrou os dentes, suportando as mudanças internas, e disse suavemente: "Se você não sair agora, será tarde demais." No instante seguinte, Yi despertou, e era a habilidade da linhagem do Imperador Demônio. Even, que estava bem na frente dele, foi lançada longe por uma poderosa onda de choque e caiu no chão. A maioria dos outros alunos também foi arremessada pela imensa onda de choque, alguns até vomitando devido à pressão avassaladora. No entanto, 2 estudantes permaneceram inabaláveis e pensaram consigo mesmos: "Existe alguém mais forte do que eu?" Então, a interface do sistema exibiu: template classe A despertado, ira do Imperador Demônio, habilidades de linhagem, sopro de azurita, pulso termonuclear, absorção de energia nuclear, forma evolutiva, ira do Imperador Demônio, compatibilidade com template, 3% desbloqueada. Conforme o aviso do sistema ecoava, seu coração batia no máximo, e um brilho azul espectral apareceu em seus olhos. Ele olhou incrédulo para seus dedos, brilhando em azul, murmurando: "Esse é o dedo dourado que o sistema me deu?" Os alunos ao redor também estavam chocados, cochichando: "Aquilo era mesmo o Yi? Ele realmente lançou todos para longe com seu campo de energia num instante?" Even, inclusive, havia ficado inconsciente, e ela havia despertado o monstro da 2ª categoria, o lagarto flamejante. "O que exatamente o Yi despertou?" Sentindo-se um pouco constrangido, ele disse: "Acho que meu despertar causou um certo tumulto. Eu disse para eles saírem do caminho, mas não ouviram." Nesse momento, o alto-falante da sala ecoou: "Todos os alunos do 3º ano que já despertaram, dirijam-se imediatamente ao salão de testes para avaliação do despertar genético e nível de arte marcial. Repito,
Todos! Dentro do salão de testes havia 10 máquinas cilíndricas de alta tecnologia, e à medida que cada aluno entrava, uma grande tela do púlpito exibia seu nome, turma, nível marcial e gene de monstro despertado. Li Xinyuan, da nossa turma, despertou o gene de terceira categoria do monstro inseto lâmina veloz. Ele teve muita sorte. Antes era só um aluno comum, e agora é o número 1 da classe. Shuzou é definitivamente o melhor do ano. Ele não só é um discípulo marcial de nível 9, como também despertou o dragão de gelo, um dos genes de terceira categoria mais fortes. Parece que o orador da cidade vai ser ele. Você viu o que Senhorita Liu despertou? Caramba, um gene raro de quarta categoria, a Fênix Fantasma, campeã provincial. Se a forma real de um monstro de quarta categoria aparecesse, poderia destruir uma cidade inteira. Guerreiros pareceriam formigas diante deles. Só mestres teriam chance. Ouvindo essas discussões, ele não pôde deixar de se sentir intrigado. Os monstros que eles despertaram foram classificados como a terceira e quarta categoria. Então por que o meu é classe A? Logo chegou sua vez de fazer a avaliação genética, e o barulho na sala aumentou ainda mais. Com aquela onda de choque que ele liberou, talvez ele esteja destinado a se tornar uma lenda. Se ele jogasse bem suas cartas, com certeza conseguiria se agarrar a alguém poderoso. A multidão observava se aproximando da máquina de teste, como se ele fosse uma celebridade. A multidão automaticamente abriu caminho, pois naquele mundo, força era tudo. Seu potencial esmagador naturalmente havia conquistado o respeito de todos. Os estudantes murmuravam, empolgados. É a vez dele com o campo de energia. Ele acabou de mostrar que seu nível tem que ser alto. Que tipo de linhagem sanguínea consegue liberar uma pressão tão forte? Logo após ele despertar, esse cara com certeza é alguém. Logo as informações dele apareceram na tela, mas para surpresa de todos, apenas os dados básicos estavam listados. Todo o resto era um ponto de interrogação. Turma 7, discípulo marcial, nível 3, linhagem bestial desconhecida. Risadas irromperam entre os colegas de classe. Discípulo marcial, nível 3? Meu irmãozinho do ensino médio poderia vencê-lo? Linhagem desconhecida? Provavelmente ele nem tem uma. Ele, no entanto, não deu atenção às zombarias, pois tudo estava indo exatamente como havia planejado. A linhagem do Imperador Demônio, RA, não foi detectada, mas o que apareceu foi o alerta do modelo de monstro infinito. Embora o nível do modelo fosse diferente dos seus colegas, isso significava que desde que cumprisse certas condições, ele poderia acessar um número ilimitado de modelos de monstro. Isso não significaria que ele poderia se tornar um rei dos monstros? Ele então pediu licença ao seu professor, que franziu a testa e perguntou: "Você quer uma licença para estudar em casa e voltar só depois das provas? Acha mesmo que eu vou acreditar que vai estudar de verdade em casa?" E ele respondeu com sinceridade: "Professor, eu realmente quero melhorar. Sei que fiquei para trás e preciso de um treinamento especial. Se eu não acompanhar os estudos, não vou conseguir." O professor disse: "Sério. Iri, você sabe que a única maneira de se tornar um guerreiro é indo para a universidade. Eu entendo que você despertou sua linhagem, mas a sua base é muito fraca. Você não vai conseguir passar nas novas provas de admissão. Então se prepare para repetir o ano e voltar no próximo. Não tenha pressa." Iri respondeu animado: "Professor, só tendo pressa é que posso melhorar. Talvez o senhor não entenda, mas agora que despertei uma linhagem poderosa, com treinamento pesado, tenho certeza que posso conseguir. Veja a sinceridade nos meus olhos. Eu nunca mentiria pro senhor." O professor ficou surpreso por um momento, depois assentiu dizendo: "Seus olhos parecem sinceros. Tudo bem, mas no próximo ano, ainda assim, você terá que repetir o ano sob minha supervisão." Após agradecer sinceramente ao professor, ele deixou a escola e foi direto para o centro dos guerreiros da cidade. No caminho, pensava consigo mesmo. Ele havia usado a casa dos pais como garantia para conseguir 600 mil, somado à indenização do acidente dos pais, mais de 1 milhão. Agora ele tinha um fundo sólido para começar. Havia duas opções para aumentar sua força. Uma era melhorar o seu nível de guerreiro. A outra era aumentar a compatibilidade com o modelo do Imperador Demônio RA. Na informação do modelo do Monstro Infinito, dizia que cada modelo começa com apenas 1 ponto de compatibilidade, mas o Imperador Demônio RA tinha 3 pontos. De onde vieram os outros 2? A única resposta era que o modelo do Imperador Demônio RA havia absorvido o poder do soro de despertar genético, ganhando mais 2 pontos de compatibilidade. Isso significava que naquele mundo, soros científicos genéticos podiam melhorar as habilidades dos modelos. E comparado ao longo e exaustivo treinamento de guerreiros, gastar dinheiro para aumentar a compatibilidade era claramente mais adequado para ele. Então ele precisava se apressar e comprar um soro para aumentar seu poder mágico. Depois de passar o seu cartão de estudante, entrou no centro dos guerreiros. Desde que havia carregado o modelo do Imperador Demônio RA, havia ganho uma habilidade de percepção única, magnetismo vital. Ele conseguia sentir claramente a energia vital ardente, os rugidos das bestas e as linhagens dos guerreiros ao redor, como uma fornalha dentro dele. Esse intenso sinal de vida fazia seu coração bater mais forte, mas não era medo, era o impulso de conquistar. Afinal, o lendário Imperador Demônio RA era o rei dos monstros naquele mundo. Infelizmente, ele ainda era um novato e só conseguia conter a linhagem do combate do Imperador Demônio RA, forçando-se a aguentar. Quando acumulasse poder suficiente, mostraria ao mundo que realmente significava ser o rei dos monstros. Foi então que uma mão pousou em seu ombro. "Garotinho, não fique bisbilhotando os outros. Você deve ter acabado de despertar seu gene bestial, não é? É normal não conseguir
conseguir controlar seu poder, o que veio fazer no centro dos guerreiros? O protagonista sorriu e perguntou: Irmã bonita, desculpa, eu não queria, eu vim comprar soros genéticos. Mas esse lugar é tão grande que eu não sei pra onde ir. Pode me ajudar com as direções? A mulher sorriu e disse: Soros genéticos? Você quer usá-los nessa fase? Ele achou que pudesse haver algum tipo de tabu sobre isso. A mulher explicou: Não é nada demais, mas os soros genéticos são caros e podem facilmente causar resistência a drogas, o que significa que sua eficácia diminui com o tempo. Para maximizar o efeito, os guerreiros normalmente esperam até que suas linhagens estejam totalmente desenvolvidas antes de usá-los. Ele perguntou: Quanto custa um soro genético? A mulher respondeu: No seu estágio, você só poderá usar o soro de consolidação básico, que custa cerca de 400 mil. Ele ficou chocado, pensando consigo: Isso é tão caro? Minhas economias dariam para comprar no máximo 5. Imediatamente perguntou: Você por acaso conhece alguém que possa me dar um desconto? A mulher lhe entregou um cartão de visitas com o nome Huang Heli, nível 4, discípula marcial, escrito nele. Ela sorriu e disse: Aqui, pegue meu cartão, com uma indicação de uma guerreira experiente, talvez consiga um desconto. Ele agradeceu educadamente e seguiram caminhos diferentes. Logo ele chegou ao hospital dos guerreiros e gastou 1,45 milhão em 4 soros genéticos. Com o que restou, comprou alguns equipamentos e armas básicas. Guerreiros ganham muito, mas também gastam muito. Essa viagem o transformou de um cara de classe média confortável para alguém vivendo de salário em salário. Assim que chegou em casa, mal podia esperar para injetar os soros. Quando o fluido azul entrou em seu corpo, fluindo por suas veias e alcançando seus membros, ele imediatamente sentiu seu sangue começar a ferver, como se uma enorme besta rugisse de alegria dentro dele. Depois de injetar todos os soros, a compatibilidade com o modelo do Imperador Demônio RA aumentou de 3% para 7%. Seu físico também subiu do nível 8 para o 15, alcançando o nível 7 de discípulo marcial. Então é isso que significa melhorar. Interessante. Mas toda vez que ele injetava o soro, seu físico aumentava 2 pontos. No entanto, o último só fez o subir 1. Parece que à medida que meu corpo melhora, os aprimoramentos vão se tornando cada vez mais difíceis. Mas isso não era algo ruim. Apenas alguns minutos de injeções, e ele conseguiu que levaria outros 3 anos de treinamento árduo para alcançar. Isso ainda é minha condição física normal. Se eu ativar o poder do sangue de RA, o Imperador Demônio, talvez eu tenha uma chance de alcançar a maior pontuação no vestibular da faculdade. Se mesmo com essa vantagem eu não conseguir superar aqueles gênios, então esse impulso é realmente decepcionante. Mas por agora, vou começar a planejar o próximo passo. Ele seguiria para o Reino Secreto. As fendas para os Reinos Secretos são divididas em 6 níveis, de S até E. Enquanto maior for o nível, mais fortes são os monstros lá dentro. No Reino Secreto de nível S, os monstros são completamente incontroláveis pelos humanos. Se invadissem o mundo real, a destruição seria catastrófica. Ele havia entrado no terceiro Reino Secreto de nível E da cidade. Para sua surpresa, havia menos pessoas ali do que esperava, talvez porque o reino já tivesse explorado há muito tempo. Afinal, era um reino secreto antigo, e os tesouros valiosos já tinham sido levados, restando apenas alguns monstros fracos para guerreiros novatos treinarem. Ele assinou o termo de responsabilidade na entrada e recebeu seu ingresso para o Reino Secreto. Logo, chegou até a fenda. A fenda tinha 10 metros de altura e 5 de largura, e parecia uma substância fluida azul acinzentada, com partículas brancas brilhando em seu interior. Ele estava extremamente empolgado com sua primeira jornada em um reino secreto. Pensou consigo mesmo: este é o começo do meu caminho para me tornar o rei dos monstros. Com esse pensamento, ele saltou e pulou diretamente na fenda. Após aterrissar com segurança no solo do reino secreto, olhou para o céu e imediatamente viu 3 planetas gigantescos suspensos acima dele: Kanglan Star, Anwei Star e Taijin Star. Juntos formavam um magnífico trio de planetas no céu. Uma cena saída diretamente de um filme de ficção científica. Ele não pôde deixar de se maravilhar. Embora eu tenha lido sobre a aparência dos reinos secretos nos livros, experimentar isso pessoalmente é algo completamente diferente. É realmente espetacular. Enquanto absorvia aquela paisagem de outro mundo, notou algo se aproximando por trás, rastejando pela grama. Era um monstro de primeiro nível, o Coelho Dente de Sabre, conhecido por seu temperamento violento e sua habilidade de pairar. No momento em que o Coelho Dente de Sabre saltou, foi tão rápido quanto uma bala saindo do cano. Seus dentes afiados miraram diretamente na jugular. No entanto, com a habilidade sensorial do Imperador Demônio RA, ele já havia notado os movimentos do coelho. Rapidamente se esquivou, então, usando o impulso, agarrou o coelho pela cabeça e esmagou com um estalo. Após sua morte, o corpo rapidamente se carbonizou e virou cinzas, deixando para trás apenas um núcleo do monstro branco, do tamanho de um polegar. Ele olhou para o núcleo e pensou: branco, qualidade comum, vale uns 1000, nada mal. Consegui 1000 em apenas alguns minutos. Uma pessoa comum trabalha um mês inteiro por 3 ou 4 mil. No entanto, coletar muitos núcleos de monstros de primeiro nível não lhe daria muito benefício. Seria melhor os encontrar em um monstro de segundo nível ou superior. Mal havia pensado nisso quando um monstro de segundo nível, a mariposa cadavérica, irrompeu do chão. Ele riu baixinho pensando: bom, isso foi rápido. Ele sacou sua arma e se preparou para tomar a iniciativa. Com um único golpe da espada, atingiu a mariposa cadavérica. Ele já havia estudado
estudado a enciclopédia de monstros antes. Comparado à armadura dorsal de aço da criatura, seu ventre era claramente mais vulnerável. O sangue verde e fétido jorrou, respingando no chão e deixando uma marca corrosiva. A mariposa enrolou o corpo numa bolsa, e seus membros em forma de lâmina atacaram rapidamente. Ele imediatamente usou a técnica do punho da montanha. Seu punho, como uma bala de canhão, atingiu a mariposa e fez sua velocidade vacilar. Após o impacto, a mariposa lançou duas presas em forma de foice contra ele. Ele se assustou, não esperava que as mandíbulas da mariposa pudessem ser disparadas. Por pouco evitou o ataque e recuou rapidamente. Com seu nível atual de artista marcial, ele não conseguiria lidar com aquele monstro afinal. Faltavam-lhe técnicas marciais poderosas como apoio. Mesmo sua energia marcial profunda e vitalidade não conseguiam ser totalmente ativadas. Mal alcançavam metade do potencial. No fim, tudo se resumia à base fraca de seu corpo original. Percebendo a situação, decidiu ativar seu trunfo. Ativar a linhagem de fúria do Imperador Demônio. No momento seguinte, sua pele tornou-se azul escura. Suas pupilas brilharam como safiras. Seus braços estavam cobertos por uma camada de escamas resistentes. Sua vitalidade explodiu várias vezes, e uma rajada de energia girava ao seu redor. Suas garras se tornaram monstruosas, como as de uma besta, e com um movimento veloz, ele agarrou a cabeça da mariposa. Sua palma se fechou como uma prensa hidráulica, e a carapaça resistente da criatura se quebrou sob a sua força. Então ele fez um corte rápido, tramontina, e a mariposa cadavérica foi imediatamente aberta ao meio, do ventre para cima. Com seu físico agora em 21 pontos, enfrentar a mariposa de segundo nível foi como um passeio no parque. Após desativar sua transformação, sua pele voltou à forma humana e seus poros começaram a liberar calor, com vapor girando ao seu redor. Ao olhar para a espada curta que havia acabado de comprar, agora corroída pelo veneno da mariposa, ele não pôde deixar de se sentir impotente. Gastei 250 mil nisso, nem aguenta um monstro de segundo nível. Que roubo! O controle de qualidade é péssimo. De repente, seu estômago roncou alto. Ele percebeu que aquela era sua primeira caçada de monstros. O gasto de energia foi enorme e agora ele estava faminto, mas não havia trazido comida. Justo quando começava a se preocupar com isso, sentiu um cheiro delicioso. Olhou para o núcleo do monstro verde da mariposa, que ainda emitia uma fragrância tentadora. Subitamente, sentiu uma vontade avassaladora de engoli-lo, percebendo que seu corpo ansiava instintivamente por aquilo. Sem hesitar, ele engoliu o núcleo. O cristal duro se transformou numa substância líquida macia. Assim que entrou em seu corpo, transformou-se rapidamente numa onda quente, como se tivesse injetado um soro genético. Cada célula em seu corpo parecia rejubilar. Além disso, a compatibilidade com a linhagem demoníaca do Imperador RA aumentou em 0,3%. Ao ver isso, ele não pôde conter a alegria. Afinal, havia gastado centenas de milhares em um único soro genético, e ele só aumentava a compatibilidade em 1%. Mas o núcleo de um monstro do segundo nível havia aumentado em 0,3%. Alguns núcleos de monstro podiam valer tanto quanto o soro inteiro. O núcleo branco deixado pelo coelho Dente de Sabre deveria aumentar sua compatibilidade em pelo menos 1%. Ao perceber isso, ele quase chorou, pensando: droga, desperdicei tanto dinheiro com soros genéticos, mas decidiu canalizar essa frustração como motivação para aquela noite. Ele iria caçar como um louco. Depois de pensar um pouco, usou o magnetismo vital para sentir a posição dos monstros próximos. No dia seguinte, ao meio-dia, ele saiu do terceiro reino secreto carregando um saco cheio de núcleos de monstros. Enquanto caminhava, pensava consigo mesmo: uma vez que a compatibilidade atingia 9%, engolir mais núcleos do monstro branco não aumentará mais nada, então o restante terá que ser vendido por dinheiro. Chegou ao posto de troca e puxou um total de 20 núcleos brancos de monstros e 4 verdes. O atendente o encarou, incrédulo, e perguntou: não é possível, um estudante do ensino médio reuniu tantos núcleos assim? Segundo as normas do governo, guerreiros devem entregar 10% de sua colheita para receber um núcleo verde. Eles tinham que entregar 5 núcleos brancos. Depois de vender tudo, ele os trocou por quase 200 mil moedas de Reino de Verão. Faltavam 9 dias para o exame de admissão da faculdade. Ele se viu de volta ao quarto do Reino Secreto Ansheng. Uma equipe de guerreiros já estava lá. Um dos membros da equipe disse: Capitão Lin, dessa vez devemos concluir a missão de recompensa da Flor de Jade Sangrenta, certo? O guerreiro de segundo nível, Lin, respondeu: na última vez que viemos aqui, encontramos a localização geral da Flor da Jade Sangrenta, mas o velho Shen se feriu, então ele não virá desta vez. 2 outros membros da equipe expressaram preocupação, mas agora só temos 5 pessoas. As regras dizem que precisamos de pelo menos 6 para entrar em um reino secreto. O Capitão Lin apontou para trás e disse: sem problemas, entrei em contato com uma agência e eles nos apresentarão um novo guerreiro. Você é o discípulo marcial de nível 9, Dadzla. Ele assentiu, pensando consigo mesmo: como ainda sou um estudante e não posso entrar diretamente num reino secreto, tive que usar um agente de mercado negro para conseguir uma identidade falsa e me juntar à equipe. Cobraram-me 100 mil moedas por isso. Que golpe! Lin pareceu surpreso. Dadzla? Que nome estranho. Ele respondeu friamente: não podia usar um nome original ou correria o risco de infringir direitos autorais. Lin suspirou e disse: bom, tanto faz. É só um codinome. Com seu status de discípulo marcial de nível 9, você não tem as qualificações para entrar num reino secreto. Nosso time vai te dar a chance de absorver
poderia aprender, mas certifique-se de não nos atrasar. Ao ver sua expressão séria, ele pensou consigo. Pelo menos ele está sendo claro sobre as responsabilidades antes da missão. Isso é mais confiável do que alguém me empurrar para um perigo. Mais tarde, depois dos preparativos, a equipe de 6 pessoas entrou no veículo off-road e seguiu direto para a fenda no Reino Secreto. Dessa vez entraram no Reino Secreto, encontraram-se um vasto deserto. A missão de recompensa atribuída a eles era encontrar uma planta rara do Reino Secreto chamada Flor da Jade de Sangue. Essa era a segunda vez que entravam nesse reino em particular. Da última vez, haviam localizado a área geral da Flor da Jade Sangrenta, que era guardada por um monstro de segundo nível com uma linhagem de nível campeão. O veículo off-road levantava uma longa trilha de poeira pelo deserto, com tempestades de areia girando ao redor. Sentado no veículo, ele pensava: da última vez era floresta tropical, dessa vez é um deserto. Parece que os reinos secretos são não muito conectados a apenas um mundo. De repente, vários monstros parecidos com topeiras enfiaram suas cabeças para fora do chão. Eles seguiram um veículo, aparentemente se preparando para atacar. Um dos membros da equipe, Rude, era um homem de poucas palavras. Ele imediatamente lançou vários dardos de arremesso de ferro cristalino. Cada dardo atingiu seu alvo, perfurando as cabeças das topeiras com precisão. A energia marcial contida nos dardos penetrou diretamente em seus cérebros, destruindo-os. Depois de um tempo, o veículo parou próximo a um pequeno oásis no deserto. A flor de jade sangrenta que procuravam estava localizada nesse oásis. Como os monstros no oásis eram muito sensíveis, o som do motor do veículo entregaria a posição deles. Então o grupo decidiu descer e continuar a pé. Como líder da equipe, Lin começou a designar tarefas. Xia, você vai lançar a granada de onda de choque para atrair um monstro. Xiaowu e Rude, vocês dois vão montar as armadilhas. Velho Liu, você vai fornecer fogo de supressão. Eu cuidarei da linha de frente. Dazla, você ficará atrás e observando. Ele assentiu, dizendo, sem problema. Após as tarefas serem designadas, a equipe entrou em ação. A granada de onda de choque subiu pelos ares, liberando um som estrondoso. Ao mesmo tempo, uma onda de energia de monstro de nível superior foi rapidamente liberada, fazendo com que alguns monstros próximos pensassem que seu território estava sendo invadido. Atraindo-os para o grupo, logo um estrondo enorme ecoou do oásis, como se milhares de touros selvagens estivessem avançando. Um monstro do segundo nível com 10 metros de comprimento, o Dragão da Terra, rugiu enquanto atravessavam árvores e avançavam na direção deles. Neste momento, Rude gritou: "Novato, cuidado! O monstro está vindo!" Os membros próximos da equipe ativaram imediatamente as armadilhas, e uma grande nuvem de gás tranquilizante envolveu o Dragão da Terra. Esse gás especial, feito especialmente para monstros, era forte o bastante para sedar uma baleia com apenas um pequeno frasco. Lin, que estava esperando, saltou alto empunhando sua espada de liga metálica de 1 tonelada. A lâmina cortou o ar com um assobio agudo, e com um único golpe, ele decapitou o Dragão da Terra, fazendo o sangue jorrar como uma fonte. A equipe assumiu que o Dragão da Terra havia sido derrotado. Lin embaiou sua arma e se preparou para continuar a buscar pela flor de jade sangrenta. No entanto, nesse instante, o Dragão de Terra levantou repentinamente sua pata massiva e lançou contra Lin. Felizmente, ele estava em guarda e reagiu instantaneamente, lançando sua técnica do punho da montanha com força total, finalizando o Dragão de Terra de vez e salvando a vida de Lin. A equipe ficou chocada. Não esperavam que ele, um artista marcial de primeiro nível, tivesse força suficiente para enfrentar um monstro de segundo nível. Tal poder conquistou o respeito deles, e eles deixaram de vê-lo como um peso para considerá-lo um companheiro valioso. Depois de derrotar o Dragão da Terra, o grupo encontrou o oásis completamente limpo. Logo, chegaram ao centro do lago do oásis, onde o fruto de jade de sangue os aguardava. O fruto da jade de sangue era um item raro que só aparecia em chances extremamente baixas. Dizia-se que purificava o corpo de um guerreiro e aumentava seu potencial físico, tornando-o altamente cobiçado, embora raramente aparecesse no mercado. Justo quando Lin estava prestes a comemorar, Rude do grupo o atacou de forma inesperada com uma adaga envenenada, cravando-a no abdômen de Lin. Os outros membros do grupo exclamaram: "O que está acontecendo aqui?" Lin girou o braço e, em um movimento desesperado, gritando: "Rude, que diabos está fazendo?" Rude recuou rapidamente, desviando do golpe. Nesse momento, um homem careca com aparência dura como aço deu um passo à frente com um sorriso sarcástico. "O que está acontecendo? Não está vendo? Ele claramente está tramando algo que poderia deixá-lo rico." Ele ficou surpreso ao ver que todos conheciam esse homem, Huo Peng. Xiaowu explicou com raiva: "Huo Peng, ele se especializa em roubar guerreiros de seus espólios nos reinos secretos." E agora ele pôs o olho em nós. Que desgraçado! Lin, segurando o abdômen sangrando, olhou para Rude e Huo Peng com dor e raiva, rosnando. "A lâmina está envenenada. Rude, seu traidor, como soube disso?" Nem meus companheiros sabiam da localização da flor de jade de sangue até entrarmos no reino secreto. Nesse momento, Iri disse calmamente: "Foi nos dardos que você lançou. Você deixou as informações neles." Rude zombou: "Você é esperto, Dazla, mas ainda é só um estudante, não é? Com os exames se aproximando, por que não está estudando?" Em vez disso, escolheu seguir esses canalhas. Iri estalou o pescoço e respondeu friamente: "Sim, os exames estão chegando, e tem um lugar no topo me esperando." Huo Peng, furioso com a arrogância de Iri, lançou um dardo diretamente contra ele. Iri o pegou com facilidade, sorrindo de canto. "Você late tão alto quanto o vira-lata nojento. Isso sim é arrogância. Acho que está na hora de tirar o lixo." Ele então esmagou o dardo de
Rude com as mãos. Huo Peng, vendo isso, virou-se para Rudu e disse: esse garoto tem coragem. Rudu, vou levar a cabeça dele. Sem hesitar, Rude lançou uma chuva de dardos contra Yi. Yi sorriu friamente, com um olhar flamejante da intenção de batalha. Após várias lutas nos reinos secretos, ele já estava acostumado a batalhas sangrentas entre guerreiros. Ele recuou rapidamente, desviando por pouco dos dardos. Rude aproveitou a oportunidade para se aproximar, girando no ar. Uma lâmina afiada se estendeu de suas botas, e sua perna longa desceu como um machado gigante, mirando partir Yi ao meio. Yi desviou, pressionou o dedo contra a testa. A energia começou a se concentrar na ponta do dedo, liberando um sopro atômico. O feixe de luz perfurou instantaneamente o coração de Rude. O corpo despedaçado caiu no chão. Todos ficaram congelados por um momento, esquecendo de continuar lutando. Huo Peng, surpreso e furioso, perguntou: quem é você? De qual família poderosa você vem para ser capaz de usar técnicas genéticas? Ele sorriu fiamente para Huo Peng e respondeu: sou da família imperial do demônio RA. Quer implorar por misericórdia? Sentindo a intensa intenção assassina emanando de Yi, Huo Peng percebeu que a situação era irreversível. Seu sangue fervia, e a pressão de um guerreiro de segundo nível passava sobre todos, deixando-o sem fôlego. Com a ativação de sua linhagem sanguínea, o corpo de Huo Peng aumentou várias vezes de tamanho, transformando-se em um pequeno gigante aterrorizante. Seu corpo maciço e a energia sanguínea pulsante exalaram uma pressão esmagadora, transformando-o completamente em um monstro bestial. Ele avançou contra Yi como um tanque, com uma rajada de vento atrás de si. Em um instante, Yi se abaixou, rolou rapidamente para o lado e disparou um feixe de partículas azuis com os dedos, mirando no tornozelo vulnerável de Huo Peng. Huo Peng gritou de dor, juntou as mãos e as esmagou contra Yi. Mas com sua agilidade, Yi desviou com facilidade. Surpreso, pensou consigo mesmo: um guerreiro de segundo nível é realmente algo. Meu sopro atômico nem conseguiu derreter os ossos do tornozelo dele. Huo Peng então balançou os braços como bolas de demolição, se aproximando de Yi como se quisesse esmagá-lo com as mãos gigantes. No entanto, Yi apareceu de repente atrás de Huo Peng. Desferiu socos carregados com intensa radiação nuclear, golpeando repetidamente o corpo dele. Cada soco injetava material nuclear letal em seu sistema. Com o corpo do guerreiro de segundo nível e o reforço da linhagem sanguínea, Huo Peng podia aguentar os golpes, mas não conseguia resistir aos ataques contínuos da magia nuclear. Logo, os órgãos internos do corpo começaram a se liquefazer em pus e sangue. Huo Peng, contorcendo-se de dor, olhou para Yi com ódio, acusando-o de usar técnicas genéticas envenenadas e amaldiçoando, dizendo que guerreiros tão malignos seriam punidos um dia. Yi zombou dele e ergueu o punho para encerrar sua vida, pensando consigo: o número de pessoas que me amaldiçoaram só vai aumentar, mas o que ele realmente vale? 9 dias se passaram num piscar de olhos, e hoje era um dos dias mais grandiosos no Reino do Verão. Os exames nacionais de admissão para a faculdade finalmente chegaram. Diante de uma transmissão ao vivo em rede nacional, o apresentador começou a falar com os candidatos, primeiro desejando-lhes sucesso, então explicando das regras do exame. O exame era realizado em formato de torneio, ocorrendo na arena esportiva da cidade central. Os estudantes competiam em duplas e os vencedores avançariam para a próxima rodada, com todo o evento durando 3 dias. Os 2 primeiros dias eram para as rodadas preliminares, e apenas os estudantes que avançassem poderiam participar do exame do terceiro dia. Cada estudante tinha que competir em 3 lutas durante as preliminares, e aqueles que chegassem às finais continuariam lutando até que a maior pontuação fosse escolhida. O apresentador enfatizou que os candidatos carregavam o futuro da humanidade sobre seus ombros, instando-os a demonstrar sua força por si mesmo e pelo futuro da humanidade. Antes de anunciar oficialmente o início dos exames de admissão para a faculdade da cidade Yin, à medida que sua voz desaparecia, os candidatos começaram a subir na Arena 6. A partida era entre Yi e Hong Tung 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 Sahur, mas naquele momento ele ainda não havia chegado. O apresentador anunciou que, de acordo com as regras, se Yi não estivesse presente quando a luta começasse, ele seria desclassificado. Hong Tung 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 Sahur estava na arena, confiante e satisfeita, pensando consigo mesma: a conferência genética me fez perder a compostura. Uma vergonha que carregarei por toda a vida. Eu planejava humilhar Yi com o meu lagarto flamejante, mas aquele tolo patético está se escondendo e não aparece. Que decepção. A plateia murmurava: que patético! Ele está com tanto medo que nem teve coragem de aparecer para o exame. Provavelmente está escondido em casa, tremendo. Alguém assim nem deveria estar no ensino médio. Deveria ir varrer as ruas. Nesse momento, o árbitro apitou e disse: tempo esgotado. Primeira escola do ensino médio da cidade Yin. Yi. Antes que o árbitro pudesse terminar de falar, a multidão subitamente sentiu uma presença poderosa se aproximando. Todos olharam para cima, chocados ao ver uma pessoa no céu. Que tipo de poder imenso permitia alguém voar daquele jeito? Enquanto o público debatia, a pessoa pousou repetidamente na arena, e a força do impacto fez toda a plataforma tremer. Quando a poeira se dissipou, Hong Tung 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 Sahur ainda estava confusa, e no momento seguinte, um pé estava prestes a acertar o seu rosto. Com isso, Hong Tung 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 Sahur foi chutada para fora do palco. Yi observou Hong Tung 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 Sahur voar e murmurou: essa foi por pouco. Quase tive que voltar ano que vem, com Hong Tung 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 Sahur
inconsciente fora da arena, o apresentador anunciou em alto e bom som: Iri vence. Ele então disse: só isso? Foi fácil demais. A plateia não conseguia acreditar, gritando: Iri realmente muito forte. Um único chute e sua oponente já era. A forma com que ele entrou foi tão legal. Isso é o chamado de chute dos céus? Naquele momento, o sistema exibiu: seu físico total é de 226 e sua compatibilidade é de 20%. Iri declarou com orgulho: como forma de agradecimento, o Capitão Lin me deu a fruta da Jade Sangrenta. Levou algum tempo para melhorar meu físico, mas agora vocês vão ver a ação de verdade. Depois de derrotar Hong Tung 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 Sahur, ele continuou enfrentando os outros candidatos. 3 partidas, 3 vitórias, cada uma terminada com um único chute, sem hesitação. A multidão foi à loucura, gritando: Iri é o tipo de homem de um chute só. Derrotou até o Tralaleiro Tralalá e o Bombardeiro Crocodilo. Como esperado, o apresentador anunciou: Iri, da primeira escola do ensino médio da cidade In, vence 3 vezes consecutivas e avança para a terceira rodada. Nas arquibancadas, uma multidão se reuniu em volta de Iri, pedindo seu contato. Alguns recomendavam suas próprias escolas, e um repórter perguntou: Iri, você tem alguma universidade dos sonhos em mente? Ao ouvir a pergunta, os olhos de Iri brilharam. Ele respondeu com confiança: desculpa, mas estou mirando na Universidade Ruadu. Ao ouvir isso, a multidão ao redor de Iri se dispersou de repente. Ele comentou: o quê? Não acreditam em mim? Mas não posso culpá-los. A Universidade Ruadu é a melhor faculdade de artes marciais do Reino de Verão, uma das 5 melhores do mundo, uma terra sagrada para todos os guerreiros. Cidades como a cidade In só permitem que os melhores alunos entrem neste lugar sagrado. Mas tudo bem, artistas marciais são julgados por sua força. Quando eu for o melhor pontuador, veremos o que dizem. Naquele momento, o examinador notou o desempenho de Iri e se aproximou, pedindo para refazer o teste de nível de artista marcial. Após uma rápida varredura, o examinador ficou chocado e exclamou: apenas meio mês atrás ele era o discípulo marcial nível 3, mas agora chegou ao nível 9. Com mais investigação, descobriram que ele havia visitado frequentemente os reinos secretos da Et depois da escola. Perguntaram então por que ele se aventurava em lugares tão perigosos pouco antes dos exames. Ele respondeu com naturalidade: para me estabilizar, meu pai me deixou uma mensagem antes de morrer. Ele disse que para superar a humanidade é preciso deixar de ser humano. Então eu estive indo a reinos secretos, lutando e rompendo meus bloqueios genéticos. O examinador congelou ao ouvir aquilo. Ao ouvir ele mencionar romper o bloqueio genético, disse imediatamente: preciso reportar isso agora mesmo. Depois disso, o examinador saiu correndo e Iri não pôde evitar de sentir que, de alguma forma, havia se tornado alvo de uma imensa vigilância. No dia do treino, ele subiu na arena novamente. Desta vez, seu oponente era Luo Xuan, da terceira escola da cidade In. Ele era o discípulo marcial nível 8, com linhagem de uma rara besta de segunda categoria, e ambos os pais eram guerreiros. Iri olhou para Luo Xuan com tédio e fez um gesto para que ele atacasse primeiro. Luo Xuan, sentindo-se menosprezado, não conseguiu conter a raiva que crescia dentro dele. Imediatamente ativou sua linhagem e usou sua técnica marcial, Garra Trovejante, acelerando ao máximo. Seu coração batia como o motor de um supercarro, e à medida que corria, seu corpo acelerava mais e mais. Suas garras afiadas avançavam em direção à garganta de Iri, e a técnica, tão bem lapidada, cortava o ar, criando faíscas em um estrondo supersônico. Se acertasse até mesmo um discípulo marcial, nível 9 seria morto. No entanto, ele nunca esperava que, quando seu braço se aproximasse, Iri o agarraria com facilidade. Ele comentou com desdém: boa energia, mas está bem longe da investida daquele careca. Sem hesitar, Iri desferiu um golpe de palma na cabeça de Luo Xuan. A força imensa o nocauteou na hora. Ele então disse com arrogância: não há nenhum competidor decente. O apresentador anunciou rapidamente mais uma vitória com um só golpe. E dessa vez, Iri derrotou o jogador cabeça de chave Luo Xuan. Dezenas de câmeras de alta velocidade focaram em Iri, capturando imagens de todos os ângulos. E a transmissão ao vivo estava em ebulição. Os espectadores não paravam de comentar. Alguns impressionados diziam: Luo Xuan parecia tão feroz e num piscar de olhos estava no chão. A força de Iri está em um nível totalmente diferente dos outros candidatos. Nesta era movida por artes marciais. E a demonstração esmagadora do poder de Iri inflamou a paixão de todos que assistiam. Shuzhou observava enquanto Luo Xuan era levado para fora do palco pelos médicos. Seus olhos estavam cheios de determinação feroz e ele instintivamente cerrou os punhos. Como esperado, pensou: você é aquele por quem eu estava esperando. Eu definitivamente vou te derrotar na final. O chefe do escritório de admissões da Universidade Ruadu, tendo assistido a impressionante performance de Iri através da transmissão ao vivo, exigiu todas as suas informações dentro de meia hora. Logo após Iri terminar sua luta, o segundo grupo das eliminatórias já estava em pleno andamento. Essa luta foi ainda mais emocionante do que a dele, e completamente acirrada. Ambas as competidoras eram belezas de alto
outro nível com grandes legiões de fãs, tornando tudo ainda mais espetacular. Uma delas era Kai Shaoling, da segunda escola do ensino médio da cidade interna. Uma garota pequena com uma figura incrivelmente sexy. Ela balançou suas longas Marias Chiquinhas douradas, lançando um olhar provocante para Liu Qingzu, e comentou que odiava a expressão robótica de uma jovem dama da família Lu. Liu Qingzu não respondeu. Em vez disso, fez apenas uma leve reverência para cumprimentá-la, com o rosto inexpressivo, como se não levasse o desafio de Kai Shaoling a sério. O árbitro apitou, sinalizando o início da luta. Com a aura de uma discípula marcial de nível 9, Kai Shaoling apareceu instantaneamente em frente de Liu Qingzu, desferindo um chute em direção ao pescoço dela, ameaçando lançá-la ao chão. Ainda assim, Liu Qingzu não fez nenhum movimento, apenas agitou levemente as palmas das mãos, fazendo com que o ar ao seu redor se tornasse mais denso, como um pântano viscoso sob o efeito de uma técnica marcial. Quando o chute de Kai Shaoling encontrou o ar diante de Liu Qingzu, ela sentiu como se sua perna, capaz de rasgar aço militar, tivesse afundado em algodão sob o efeito amortecedor da técnica. Mesmo as câmeras de alta velocidade conseguiam capturar apenas a perna branca de Kai Shaoling se movendo em câmera lenta, visivelmente desacelerada. Furiosa com a expressão imóvel de Liu Qingzu, Kai Shaoling intensificou seu ataque, envolveu seu corpo com energia marcial, minimizando a resistência do ar e transformando-se numa sombra enquanto circulava Liu Qingzu, aguardando o momento certo para atingir sua lateral com a palma da mão. Mas quando sua palma estava a apenas 3 polegadas da cintura de Liu Qingzu, ela de repente não conseguiu se aproximar mais, percebendo que havia caído numa armadilha. Kai Shaoling tentou recuar a mão, mas o ar diante dela explodiu com uma sucção inimaginável, impedindo o recuo. Nesse instante, Liu Qingzu fez seu primeiro movimento, e estendendo os dedos esguios, agora cintilando com uma luz esverdeada como jade. Os guerreiros assistindo a transmissão ao vivo arregalaram os olhos e começaram a reconhecer o movimento. O dedo de Jade Nuon, da técnica marcial Shen Huang. Ver uma estudante prestes a fazer o exame de admissão ao ensino médio dominar a técnica Shen Huang era algo espantoso. Um talento marcial desses não precisava ser aprovado por exames. Isso por si só já bastava para garantir uma admissão direta na Universidade Huadu. Estando mais próxima de Liu Qingzu, Kai Shaoling pôde sentir a energia aterradora emanando do dedo de Jade, percebendo que se não usasse sua carta na manga naquele momento, não teria outra chance. Sem hesitar, ativou sua linhagem sanguínea, o Rei Tigre das Sombras. Uma onda de choque massiva explodiu de seu corpo, rompendo o ar ao redor. Liu Qingzu, no entanto, não escolheu enfrentar o golpe de frente. Com um leve toque do pé no chão, deslizou seu corpo rapidamente por uma dúzia de metros, criando distância. Os examinadores nas arquibancadas prenderam a respiração, com os olhos fixos em Kai Shaoling, impressionados. Uma linhagem de nível rei é difícil de encontrar, e o Rei Tigre das Sombras é conhecido por seu poder brutal. O futuro dessa garota é ilimitado. O despertar da linhagem do Rei Tigre das Sombras colocou uma carga pesada sobre o corpo de Kai Shaoling. Ela exalava ar quente e lutava para falar com Liu Qingzu, desafiando-a a demonstrar a linhagem do Corvo Fantasma. Liu Qingzu, a mulher de poucas palavras, falou sua primeira frase desde o início da batalha. Disse que isso era o suficiente. Kai Shaoling, completamente enfurecida, gritou perguntando se ela achava que alguém abaixo do nível de guerreiro poderia desafiá-la. Seu corpo avançou como um tigre selvagem, sua energia sanguínea feroz formando um turbilhão atrás dela, e sua palma cortou o ar em direção a Liu Qingzu. Diante do golpe brutal, Liu Qingzu suavizou o impacto com graça. Suas mãos se moveram como se estivesse tocando piano, os fios invisíveis de sua técnica reduzindo gradualmente a força de Kai Shaoling até fazê-la desaparecer por completo. O ataque de Kai Shaoling falhou, e ela imediatamente canalizou sua imensa energia sanguínea, dissipando os fios invisíveis ao redor de Liu Qingzu. Com seu pequeno corpo ainda no ar, desferiu outro chute. Ao ver isso, Liu Qingzu ativou mais uma vez a técnica Shen Huang, dedo de Jade Nuon. A ponta do dedo, com o coração de Jade, colidiu com o chute feroz de Kai Shaoling, e as duas técnicas poderosas se chocaram, destruindo a arena especialmente construída sob seus pés. A arena explodiu em uma nuvem de poeira. Dezenas de milhares de espectadores assistiram com o fôlego suspenso, esperando pelo resultado final enquanto a poeira se dissipava. Kai Shaoling foi a primeira a aparecer, estava coberta de sangue, cambaleou alguns passos e desabou no chão, exausta. Liu Qingzu, no entanto, permanecia de pé como uma fada etérea, seus cabelos um pouco bagunçados, mas fora isso, impecável e serena. Com apenas sua habilidade marcial, ela dominou completamente Kai Shaoling, que também possuía o nível 9 de discípula marcial e uma linhagem sanguínea de nível rei. A exibição poderosa de Liu Qingzu imediatamente explodiu a sala de transmissão ao vivo. Os espectadores ficaram maravilhados com a força de Liu Qingzu. Alguns chegaram a afirmar que ela era a melhor pontuadora da cidade interna, enquanto outros vazavam que Liu Qingzu havia despertado a linhagem de 4ª classe do Corvo Fantasma, um talento tão raro que a maioria dos guerreiros seria incapaz de vencê-la. Depois da batalha de Liu Qingzu, o restante das lutas, embora ainda emocionantes, pareceram sem brilho em comparação. Após várias rodadas de eliminação, os 8
finalistas foram definidos. Da primeira escola da cidade interna estavam eu e Lin Qingzu, 3 de Shuzhou, 2 da segunda escola da cidade interna e 3 da escola particular Xingfeng da cidade interna. As finais dos 8 melhores estavam prestes a começar e Yi foi o primeiro a subir para o sorteio. Ele tirou o ar. Um gigante musculoso de 2 metros de altura olhou para ele e revelou seu próprio sorteio, que também era A. Parece que vamos nos enfrentar, disse ele. Seu nome era Shen Guan, da escola particular Xingfeng. Ele assentiu e se apresentou. Shen Guan disse que seriam a segunda luta. Então decidiram assistir a primeira luta primeiro. Ele parecia simples e direto, com mãos tão grandes quanto leques, apontando para a grande tela acima da arena. A primeira luta foi de Luo Shi, da Qingfeng Colégio Particular de Ensino Médio, contra Shuzhou, da primeira escola secundária do ensino médio da cidade de Yansheng. Shen Guan começou a conversar casualmente com Yi, dizendo que Luo Shi era incrivelmente talentosa, uma estudante repetente que estava mirando especificamente na Universidade Rua deste ano. Ela tinha um grande domínio sobre o despertar da sua linhagem sanguínea, mas ainda assim não teve chance contra Shuzhou. Shuzhou, certo? Ele é da sua escola e da sua cidade, da primeiro ensino médio. Você deve conhecê-lo, comentou. Nesse momento, o apresentador anunciou a primeira luta das oitavas de final. Shuzhou, da primeira escola secundária do ensino médio da cidade de Yansheng, venceu. O diretor da Qingfeng Colégio Particular de Ensino Médio ouviu a notícia e disse com raiva: droga, perderam logo de cara. Nesse ponto, ele perguntou: como Luo Shi se compara a você? Shen Guan sorriu e respondeu: sou o presidente do clube de artes marciais da Qingfeng Colégio Particular de Ensino Médio, do nível 3. Honestamente, meus 2 colegas de equipe juntos não chegam ao meu nível. Então, de repente, ele virou o olhar para Yi e disse: mas, para ser sincero, acho que você é meu maior rival neste momento. Sempre tive um senso extremamente sensível. Posso sentir que você é como um vulcão adormecido, com uma fera escondida dentro de si. Vamos, é a nossa vez. Com isso, Yi e Shen Guan caminharam em direção à arena. O apresentador anunciou a segunda luta das oitavas de final. Shen Guan, da Qingfeng Colégio Particular de Ensino Médio, contra Yi, da primeira escola secundária de ensino médio da cidade de Yansheng. As quartas de final dos testes de combate de Ying, uma batalha de alto risco pela seleção para a Universidade de Elite, atingiam seu auge ao som do apito do árbitro. Yi e Shen Guan avançavam um contra o outro, socos explodindo como trovões, colidindo no ar e liberando uma onda de choque que ecoou como uma detonação. O próprio ar tremia com a força. Sangue escorreu do nariz de Shen Guan, mas ele sorriu com prazer maníaco. Sangramento nasal? Isso é a manifestação do seu poder de linhagem sanguínea? Fascinante. Uma aura dourada surgiu ao redor de seu corpo, formando um escudo reluzente de energia de batalha que bloqueava a radiação ao redor. Então, Yi, esse é o limite da sua força? Yi não respondeu, mas uma luz flamejante se acendeu em seus olhos. A calmaria antes da tempestade. Shen Guan bufou e pisou com força, o chão se rachando sob seus pés. Agora, testemunhe o legado da família Shen Guan, nossa arte ancestral, técnica da intenção, golpe chifre de veado. Seu punho avançou como os chifres de um cervo em disparada, afiados e imparáveis. A velocidade da técnica era ofuscante, mais rápida do que o olho podia seguir. Em um instante, um golpe devastador atingiu em cheio o peito de Yi. Ele soltou um suspiro sufocado, sangue jorrando da boca. Seu corpo foi arremessado a dezenas de metros, batendo com força na borda da arena. Shen Guan não deu trégua, girando o corpo. Sua estrutura corporal pareceu crescer ainda mais. Então lançou-se para frente como uma montanha desabando, tentando esmagar Yi com uma pura força bruta. Diante do ataque devastador de Shen Guan, Yi cruzou os braços para bloquear. No momento do impacto, o chão da arena rachou e desabou sob a pressão da colisão. De repente, com um movimento rápido, Shen Guan retraiu o punho e apareceu atrás de Yi. Em um instante, agarrou-o pela cintura, rugiu e o lançou para o alto com força explosiva. Agachando-se como uma fera à espreita, Shen Guan mostrou os dentes num rosnado predador, soltando um grunhido gutural. Como um tigre prestes a atacar, lançou-se para cima, interceptando Yi no ar com um impacto total. No impacto, sua forma mudou novamente como uma águia mergulhando das nuvens, cortando o ar com 3 ondas de choque visíveis. Yi foi arremessado ao chão como um meteoro, formando uma cratera enquanto poeira explodia ao redor. O combo implacável deixou Yi completamente sobrecarregado, sem espaço para revidar. Shen Guan pousou com estilo, cruzou os braços e riu com gosto. Isso sim foi satisfatório. À beira da arena, os paramédicos se preparavam para correr após aquele combo brutal de técnica da intenção, golpe. Mesmo o lutador veterano estaria meio morto, mas de repente, Shen Guan congelou. Um arrepio percorreu sua espinha. Ele sentiu como se estivesse diante de um monstro ancestral. Seu instinto gritava para que ele recuasse. Da poeira que se assentava
estava, um braço coberto de escamas gigantes emergiu. Então ele deu um passo à frente, corpo transformado, agora monstruoso e colossal como um Godzilla fulminante. Sua voz retumbou, baixa e poderosa. Você é forte, por isso tem a honra de testemunhar dessa forma. Primeiro, as pupilas de Shen Guan dilataram em descrença. Ele ficou paralisado, atônito com o que via. Manifestação da forma bestial. Sua linhagem sanguínea despertou até esse nível. A forma bestial, uma transformação suprema que apenas aqueles que dominaram totalmente sua linhagem conseguem alcançar. Ela libera o verdadeiro poder da besta ancestral adormecida dentro de si. Ele nunca imaginou que nessa cidade remota de Aing houvesse outro prodígio que rivalizasse com Liu Qinzu. A forma monstruosa de He se estabilizou. Um alarme estridente soou nos monitores de energia do lado dos árbitros. Esses dispositivos monitoravam as flutuações dos combatentes despertos em tempo real. Os níveis de radiação dispararam para níveis catastróficos, estourando completamente os instrumentos. Os olhos dos árbitros se estreitaram enquanto liberavam rapidamente barreiras densas de energia para conter o poder crescente. A multidão engasgou e então explodiu em empolgação. Você viu isso? Esse é o Yi. Ele despertou. Que tipo de linhagem é essa? Alguém sabe? Eu sou da primeira academia. Dizem que a linhagem dele é classificada como desconhecida. Mas como pode ser desconhecida? Ele olhou em volta ao ouvir os murmúrios. Então o mundo ainda não sabia sobre o megalote imperial. Isso significava que ninguém ali podia reconhecer a linhagem que ele havia despertado. Enquanto isso, o nariz de San Guan voltou a sangrar. A radiação agora superava o que seu escudo de energia conseguia conter. Ele cerrou os punhos, percebendo que precisava terminar aquilo rápido. Com um rugido, Shen Guan ativou seu próprio despertar. Uma aura ofuscante explodiu de seu núcleo, padrões dourados se arqueando pelo ar como relâmpagos. Um dos árbitros murmurou em admiração. Essa é a linhagem do Rei Símil Dourado, uma linhagem real de terceiro nível. O que estava acontecendo nessa cidade? Uma radiância dourada percorreu o corpo de Shen Guan com um rugido ensurdecedor. Seu corpo se expandiu até quase 3 metros de altura, imponente como um deus da guerra dourado. No centro da arena, ele lançou um soco devastador, um movimento fluido e serpentino. Era o golpe serpenteante, um movimento mortal de sua arte marcial herdada, técnica da intenção. E Yi respondeu instantaneamente, avançando com um punho rompe-montanhas. A técnica parecia simples, mas a força por trás dela era aterrorizante, como um deslizamento de terra em direção ao alvo. Seus punhos colidiram com um impacto trovejante. O ar explodiu entre eles numa onda de choque violenta que empurrou os espectadores para trás. As formas despertas dos dois haviam superado completamente os limites. Shen Guan foi arremessado para trás, e até sua pele dourada, dita capaz de desviar balas, rachou sob a pressão, sangue escorrendo. Se não for por um redirecionamento de energia no último segundo, seu braço teria se despedaçado ali mesmo. Foi a primeira vez que Shen Guan se viu sobrepujado num confronto direto. Mas em vez de recuar, ele avançou novamente. Seus braços se torceram como serpentes gêmeas, tentando enrolar-se em Yi para arremessá-lo ao ar. Mas era como tentar levantar uma montanha. Yi permanecia imóvel. Mudando de tática, Shen Guan agachou-se, músculos tensionados como uma mola carregada. Com força explosiva, saltou, as pernas rasgando o chão. Então veio o pisoteio de elefante. Outra técnica de intenção. O impacto sacudiu toda a arena. Ondas de choque destruíram a superfície do palco como se um terremoto tivesse atingindo o centro do local. À medida que a poeira baixava, todos os espectadores encaravam a arena em silêncio atônito. A figura bestial ainda estava de pé, imponente, sem ter se movido 1 centímetro. Agora é minha vez. A voz era baixa e firme, enquanto ele puxava a perna cravada do chão rachado. Uma energia azul ondulava ao redor de seu punho, distorcendo o ar como um calor intenso, como se a própria atmosfera estivesse prestes a explodir, mas justo quando estava prestes a atacar, Shen Guan caiu de joelhos com um baque alto. Haha, eu me rendo, e ficou paralisado no meio do passo, visivelmente confuso. Espera, o quê? A energia crescente que ele vinha acumulando teve que ser contida. Segundo as regras, ele não podia atacar após a rendição oficial do oponente. As escamas azul escuras desapareceram enquanto voltava à sua forma normal. A transformação foi totalmente desfeita. Vitória para Yi, anunciou o árbitro. Enquanto isso, o chat da transmissão ao vivo explodia. Num mundo onde força era tudo, uma batalha climática havia acabado com a rendição e se tornou uma sensação da noite para o dia. Seu número de seguidores disparava em tempo real. Clipes de destaque como o monstro que fez o rival ajoelhar e um soco até a divindade se espalharam como um fogo nas redes sociais. Comentários surgiam aos montes. E é o número 1 do ano, sem discussão. Esqueçam Liu Qinzu, ele está em outro nível. De volta à academia particular Xingfang, o rosto do diretor escureceu ao cerrar os punhos. Lu, ele falhou e investiu tudo em Shen Guan. Ele encarou Shen Guan descendo do palco, gritando: "Você se rendeu? Sabe quanto dinheiro investimos em você? Moleque ingrato, você não vai entrar em universidade nenhuma até nos pagar de volta." O diretor mal havia terminado a frase enquanto Shen Guan calmamente passou a mão em seu ombro. Embora o
o gesto fosse leve, o diretor de Xingfeng sentiu um arrepio gelado percorrer o corpo todo. O olhar de Guan era firme, sua voz afiada como aço. Eu não suportaria aquele último golpe. Se tentasse, teria comprometido minha base. Me rendi por precaução. Se você acha isso covardia, então vá lá e leve o golpe por você. Ele se aproximou. Quanto ao investimento da sua academia em mim, eu vou pagar. Mas não se esqueça, você não pode ameaçar alguém mais forte que você. O diretor engoliu seco, voz trêmula. Tudo bem, você tem um ponto. Com o segundo confronto encerrado, o torneio prosseguiu rapidamente. Dos 4 finalistas, 3 eram da primeira academia de Aing. Apenas um vinha da segunda academia, mas esse havia sido completamente ofuscado. A plateia mal o notava, tornando-o um figurante esquecido. Enquanto isso, o diretor da primeira academia sorria de orelha a orelha. O sorteio da semifinal começou. Ele foi o primeiro a sortear seu papel. Ao se virar para sair, sentiu um olhar perfurar a multidão. Ao erguer os olhos, encontrou o olhar de uma garota cujas pupilas brilhavam como obsidiana. Nas mãos de Liu Qingzu também havia um papel com a letra A, primeira semifinal, e contra Liu Qingzu, de Aing, o grande duelo da primeira academia. O estádio explodiu e a transmissão foi a loucura. Caramba, finalmente vamos ver isso? O confronto mais esperado da história dos exames de entrada de Aing. Arrebenta com ela, irmão! Nada disso. A Lu é de verdade. Ela dominou 2 técnicas de nível Shi e Huang, e destruiu um candidato de linhagem real de nível 3, e nem mostrou todo o seu potencial de linhagem ainda. E não se esqueçam, Shen Guan também era de nível 3. Ele teve que despertar no meio da luta para vencê-la. Ela tem linhagem de nível 4 e domínio marcial avançado. Esse pode ser o maior desafio de He até agora. Concordo, faz sentido. Ele vai dar conta. A internet fervia com um debate. Quem era mais forte, He ou Liu Qingzu? Mas não teriam que discutir por muito tempo. As semifinais da primeira academia de Aing haviam oficialmente começado, e He contra Liu Qingzu. No momento em que o árbitro deu o sinal, uma névoa branca surgiu ao redor de He como uma tempestade. Sua aura transbordava enquanto ele entrava instantaneamente no estado de despertar da linhagem sanguínea. O poder que emanava dele curvava o próprio ar da arena, mas Liu Qingzu não se abalou. Suas técnicas marciais não eram apenas poderosas, mas também não convencionais, evasivas e quase intocáveis. Força bruta sozinha não seria suficiente para acertá-la, o que a tornava ainda mais perigosa em sua mente estratégica. Ele sabia que se a luta se prolongasse, estaria em desvantagem. Então fez sua escolha, dar tudo de si desde o primeiro movimento. Liu Qingzu continuava sem expressão, sua voz calma e fria como aço. Ela encontrou o olhar ardente de He e disse: espero que você seja forte o suficiente para me fazer levar a sério isso. De repente, He liberou uma grande quantidade de vapor, envolvendo toda a arena. A plateia ficou instantaneamente confusa com a névoa obscurecendo tudo. Não conseguiu ver o que estava acontecendo. O apresentador rapidamente inflamou ainda mais. O gênio da família Lu, Liu Qingzu, enfrenta o azarão da competição deste ano. E como ela vai reagir? Vamos esperar para ver. Isso seria o despertar da linhagem sanguínea de Ye? Ele manteve os olhos fixos na silhueta de Lu através da fumaça, sabendo que não podia se descuidar. As habilidades marciais de Liu Qingzu superavam as dele, e com suas técnicas misteriosas, não importa quão forte ele fosse, seria difícil feri-la. Esse gênio marcial também tinha um QI de combate excepcional. Quanto mais tempo a luta durasse, mais desvantajoso seria para ele, então precisava resolver com um único golpe, sem segundas chances. Uma quantidade tremenda de energia se concentrou no punho direito de He. Quando lançou o soco bloqueador de montanhas, Liu Qingzu não esperava que ele fosse tão agressivo. Ela cruzou os braços rapidamente, canalizando sua energia marcial para se defender, mas a velocidade de He era tão alta que deixou uma série de imagens residuais à sua frente. Então ele varreu um chute poderoso em sua direção. A plateia discutia. Ele acabou de usar um truque? Liu Qingzu ficou sem palavras. Esse cara disse que ia usar os punhos, mas na verdade estava usando um chicote de aço. Nesse momento, He gritou, balançando os punhos e surgindo diretamente acima de Liu Qingzu, os olhos brilhando com energia intensa. A plateia já não conseguia ficar calma e murmurava: pobre Liu Qingzu, desprezível. E He usando esse tipo de truque, sem virtude marcial nenhuma. No campo marcial nunca se deve hesitar em usar as técnicas. Liu Qingzu só pôde cruzar os braços mais uma vez para se defender. A plateia não conseguiu evitar prender a respiração por ela. Oh não, o ritmo de Liu Qingzu foi completamente interrompido por aquele movimento. Agora não era hora para mostrar misericórdia, e continuou atacando com um golpe após o outro, sem dar chances de contra-ataque, batendo nela como um saco de pancadas. A plateia viu claramente que a perseguição de Yi era feroz
feroz demais. Liu Qingzu não teve chance de escapar, mas o que aconteceu em seguida deixou todos ainda mais confusos. Ele usou toda a sua energia para empurrar Liu Qingzu para trás. Isso não dava a ela uma chance de contra-atacar, mas no segundo seguinte, o que a aguardava era a garra da besta mágica imperial. Ele não era tolo. Como poderia cometer um erro assim? Com um piscar de olhos, uma poderosa lâmina de vento foi lançada contra Liu Qingzu, sem piedade. Liu Qingzu arregalou os olhos. Esse movimento era um golpe de palma com energia marcial embutida. Ela rapidamente saltou para o ar, desviando com elegância, movendo-se como um anjo. Em seguida, houve um estrondo alto quando as garras colidiram com sua barreira defensiva. Ele apareceu mais uma vez em cima dela, exibindo um sorriso maligno. Suas mãos giravam com imenso poder. Liu Qingzu, não fuja! Então veio uma tempestade de ataques ferozes, como uma chuva torrencial. Liu Qingzu começou a questionar a própria existência. Como ele não se cansava com ataques de intensidade tão alta? Sua resistência é incrível! Ela não pôde evitar sentir inveja. Quanto a ela, havia dominado duas técnicas poderosas das artes marciais Qin Yellow. Uma era a técnica secreta defensiva da família Liu, a sombra solta de flores flutuantes, e a outra era uma técnica ofensiva, dedo de jade misto Yuan. Ela poderia usar qualquer uma dessas duas para se libertar dos ataques implacáveis de Yi. Infelizmente, ele não lhe dava nenhuma chance. Se continuasse assim, Liu Qingzu logo seria derrubada do palco por Yi, sem saída. Liu Qingzu decidiu parar de se esconder. De repente, uma pena apareceu em seu punho. Os olhos de Yi se estreitaram ao ver isso. Finalmente vai usar uma carta na manga. Um longo grito ecoou por toda a arena, sinalizando o despertar da linhagem sanguínea, o pardal do submundo. Um pássaro humanoide voou pelos ares. Suas asas roxas batiam enquanto penas flutuavam ao redor. Era o despertar da linhagem sanguínea. Liu Qingzu estava revelando sua linhagem de besta mágica pela primeira vez. O pardal do submundo. Hihi, é melhor você tomar cuidado. Eu não consigo controlar meu poder nesta forma. Ele sorriu, sabendo que era exatamente isso que esperava. Afinal, ele não queria libertar poder demais e destruí-la. Até agora, ele havia usado apenas cerca de 50% de sua força. Agora, ele iria com tudo. Porém, no segundo seguinte, Liu Qingzu apareceu atrás de Yi. Ela havia usado a técnica dos artes marciais Qin Yellow, dedo de jade misto Yuan, em um estado despertado. Ele não ia ficar para trás. Sua própria linhagem da besta mágica imperial o empolgava. Ele rugiu e lançou um soco de explosão atômica. Um estrondo tremeu e ressoou. Uma onda de choque massiva explodiu atrás dele, sacudindo toda a arena. A plateia ficou boquiaberta. Tão forte, tão intenso, não consigo abrir os olhos. Liu Qingzu também soltou um suspiro. Seus olhos se arregalaram e uma gota de suor frio apareceu em sua testa. Ambos pareciam ilesos. Atrás de Yi, fortes correntes elétricas ainda cintilavam, e o chão estava rachado como uma teia de aranha. O corpo de Yi começou a se transformar em escamas azul escuras, cobrindo gradualmente seu rosto. Sua boca estava agora cheia de energia destrutiva. Liu Qingzu sentiu um senso esmagador de perigo e pensou: o que está acontecendo? Essa forma de besta parecia estar acumulando poder. A espinha em suas costas se ergueu, aparentemente acumulando uma energia imensa. Essa energia foi transferida lentamente para a boca de Yi, até que toda a sua espinha brilhou com luz azul. Nesse instante, Yi liberou um feixe de energia atômica, irradiando uma aura de destruição. Liu Qingzu viu o poderoso ataque vindo em sua direção e imediatamente dobrou suas asas, envolvendo-se completamente. No segundo seguinte, a onda de energia aterrorizante a engoliu instantaneamente. O poder da linhagem do Fênix do Submundo foi ativado por Liu Qingzu. Nesse momento da vida ou morte, incontáveis penas negras cintilavam refletindo a luz como cristais, enquanto os feixes de partículas azuis colidiam com as penas roxas e negras. Era como se fossem refletidos por espelhos, com um feixe espesso e concentrado de luz sendo refratado em vários feixes menores pelas penas. A luz irradiava de uma esfera negra em que Liu Qingzu havia se transformado, refletindo em todas as direções, e parecia que iria sair da arena. Os examinadores tentavam impedi-la, mas era tarde demais. Naquele momento, uma arma dourada envolveu toda a arena. Todos os feixes de luz se dirigiam para fora e desapareceram no instante em que tocaram a energia marcial dourada, como se tivessem sido absorvidos e sumidos sem deixar vestígios. Era o perfeito de Aing, Huang Qing. Os examinadores tentaram cumprimentar o perfeito, mas ele levantou a mão sinalizando para não se preocuparem, dizendo suavemente: observem com atenção. Hoje o estudante mais forte da história de Aing será revelado. Cerca de 15 segundos depois, o sopro atômico cessou e Liu Qingzu cuspiu uma bocada de sangue. Suas duas asas roxas e negras, depois de refletirem o sopro atômico ao extremo, estavam agora derretidas e em pedaços, se não fosse pelo uso oportuno da transformação da energia marcial flutuação UA, redirecionando a energia restante para os arredores. Ela talvez não tivesse suportado o ataque de Yi. Desde o nascimento, ela carregava o peso das expectativas da família Liu. Sob a pressão da família, ela não teve escolha senão construir a reputação da filha mais velha da família Liu, batalha após batalha. Enquanto os outros elogiavam sua genialidade e força, ela não se interessava por esses títulos. Talvez nem ela soubesse por que lutava. Na verdade, ela nem queria
queria lutar. Competir contra os outros parecia totalmente sem sentido para ela. Ela apenas seguia os desejos da mãe, avançando em silêncio, exausta. Ele é realmente forte. Diante de um oponente tão poderoso, era natural que Liu Qingzu perdesse a luta. Ela cometeu esse erro, e você deve ser capaz de aproveitar isso rapidamente. Acabe comigo, pensou Liu Qingzu consigo mesma, tocando levemente o chão com o pé e atingindo Yi com uma palma. No entanto, Yi não se mexeu, permanecendo parado e recebendo o golpe dela de frente. Os belos olhos de Liu Qingzu se arregalaram em confusão. Por que você não desviou? Yi levantou uma sobrancelha olhando para ela. Liu Qingzu, o que aconteceu com o seu espírito de luta do começo da batalha? Eu percebi que você não estava totalmente envolvida. Você sequer me levou a sério? Eu pretendo vencer isso de forma justa, então me dê toda a sua atenção. Com isso, Yi balançou o braço, lançando uma rajada de vento em direção ao rosto de Liu Qingzu. Liu Qingzu foi atingida pelo soco e arremessada para trás, e Yi se aproximou rapidamente, caindo sobre ela, seus punhos balançando descontroladamente, continuando a socar o rosto dela com golpes poderosos. Liu Qingzu ergueu os braços para proteger a cabeça, parecendo completamente indefesa. Ela pensou consigo mesma que nunca tinha sido tratada assim antes. Agora, diante de centenas de milhares de espectadores assistindo ao vivo, ela estava sendo esmagada no chão e espancada violentamente. Ela tinha planejado entregar a vitória a ele, então por que ele ainda a perseguia com tanta insistência? Não acerte meu rosto, seu desgraçado! Os olhos de Liu Qingzu ficaram vermelhos de fúria e ela gritou, liberando todo o seu poder jogando Yi para longe. Os olhos de Yi brilhavam com uma intensa vontade de lutar, como se já esperasse por isso. Se não quer levar um soco no rosto, então lute a sério. Cinzas giravam no ar enquanto um par de enormes asas roxas e negras se abriu, provocando uma tempestade. O rosto delicado de Liu Qingzu passou a exibir padrões estranhos, de outro mundo. Em suas costas surgiram o que pareciam penas de cauda em forma de manto amarelo. O poder da sua espada Pio ecoava pelo campo de batalha enquanto ela se transformava em sua forma de besta. Após estar em sua forma bestial, Liu Qingzu parecia fria e confiante. Seja como for, como você queria, eu vou derrotá-lo com minha forma mais poderosa. E essa história vai ficando por aqui. Se você gostou, já sabe, né? Deixe seu like e se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito e hype este vídeo o máximo que puder. Se quiser nos apoiar, considere se tornar um membro do canal. E se tiver gostado da história, comente pedindo pela próxima parte. Enquanto espera pelo próximo vídeo, assista o vídeo que está na sua tela, que também está muito bom, e entre em nosso servidor do Discord para bater um papo com a gente, beleza? Eu vou ficando por aqui e é claro que eu te vejo no próximo vídeo.